Dando continuidade aí ao nosso conteúdo, a gente vai ver aí hoje como que a gente faz para lidar com alguns erros, né? Ó, eu vou abrir aqui o slide e as diferenças básicas entre funções e procedimentos armazenados, tá? Então na aula passada a gente viu um pouquinho de cursores, né? E aí eu passei rapidamente, né, como uma forma que a gente faz para lidar com erros, né? Então a gente tem essas opções aqui, né? Então a ação que a gente vai realizar, a gente pode continuar caso um erro ocorra, ou a gente pode sair, né, através do comando exit, ou do continue ou exit. E aí, alguns valores de condição, né, condição dos valores, né, então a gente pode ter alguns erros, né, de SQL, por exemplo, não encontrado, SQL exception, SQL warning. A gente pode customizar alguns erros, né, se a gente quiser, e alguns erros de que ocorrem no MySQL, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui de como lidar com erros, né? Uns exemplos de como lidar com erros. Então, aqui a gente faz uma declaração de continue, né? Então, a gente vai continuar. Caso ocorra uma exceção, e vai citar essa variável aqui para 1. Esse outro exemplo aqui, ó, ele vai sair, né? Exit. Caso ocorra essa exceção, né? E ele vai fazer o que? Ele vai fazer o rollback, ele vai retornar à situação anterior, né? Ó, e vai mostrar essa mensagem: um erro ocorreu, a operação foi desfeita e o procedimento armazenado foi terminado, tá? Outros exemplos, né? Eu posso continuar, caso ocorra um erro aqui de não encontrado, not found, ele vai setar essa variável aqui para 1. Nesse outro caso aqui, ocorreu um erro aqui de 1062, né? Um erro de banco de dados 1062, eu posso customizar essa mensagem: erro, chave duplicada ocorreu, tá? Então, eu só estou passando aqui rapidamente, mas para vocês saberem que existe esse tipo de situação, né, de como lidar com erros, né? Então tem esse exemplo, né, de criar esse procedimento teste proc, né? Então eu declaro aqui, ó, uma variável chamada table not found, então tabela não encontrada, para caso ocorra esse erro aqui, ó, 1146, né? Então ele vai fazer o que? Ele vai sair. Então eu declarei exit, né? Ele vai finalizar aqui, ó, para caso ocorra esse table not found, né? E vai mostrar a mensagem: por favor, crie a tabela ABC primeiro, tá bom? Então a gente pode fazer esse teste, a gente chama esse procedimento armazenado, né? Ó, call test proc, e ele vai fazer aqui, ó, o que ele vai fazer, na verdade, né? Ó, ele vai mostrar essa mensagem de erro, por quê? Porque ele está fazendo um select aqui, ó, da linha 2746, select asterisco from ABC. Só que essa tabela não existe, eu não criei ela ainda. Então, quando ele faz um select em uma tabela que não existe, vai ocorrer esse erro aqui, 1146, né? Que a gente vai atribuir aí, ó, para essa variável que a gente definiu, table not found. E aí ele vai fazer o quê? Esse erro ele vai ser disparado, né, ó, table not found, vai sair desse procedimento armazenado e vai mostrar essa mensagem: por favor, crie a tabela ABC primeiro, tá? É só para vocês saberem que existe essa maneira de lidar com os erros aí, tá? Tem mais exemplos aqui de como lidar com os erros, né, ó, nesse link do Git. Então, se eu clicar nesse link, a gente tem aqui uns exemplos, né, ó. Então aqui nesse exemplo, eu posso criar uma forma de lidar com o erro, aqui que ele vai sair, né, desse procedimento, no caso, quando ocorre erro de chave duplicada, né, ó. E aí ele vai mostrar a mensagem aqui, né, ó. Vai mostrar essa mensagem, tá bom? Tem várias formas de lidar com erros aí, é só para vocês saberem que existe essa opção, tá? Mas eu tô passando aí de uma maneira mais rápida, tá bom? Tem outras formas de levantar erros aí, né? Tem outro exemplo de procedimento armazenado que retorna múltiplos valores, vamos ver aqui. Tá, aqui a gente cria, né, um procedimento, e aí a gente chama esse procedimento com alguns parâmetros, e aí a gente consegue consultar esse retorno, né? Tem exemplos de procedimento armazenado que utiliza case, né?
Então, case. Aí vocês podem dar uma olhada lá se vocês quiserem para se aprofundar mais nessa parte, tá bom? Eu só vou passar aqui de maneira mais rápida, que eu quero falar de outro assunto, que é esse aqui, funções versus procedimentos armazenados, né? Que a gente discutiu na aula passada. E aí surgiu algumas dúvidas, né? Então, a diferença básica entre função e procedimento armazenado está nessa tabela, né? Então a gente tem que a definição, uma função ela é usada para calcular o resultado, né, usando entradas fornecidas, e elas retornam valores, diferentemente de procedimentos armazenados, né? Ele é usado para executar determinada tarefa, eles podem ou não retornar um valor, né? Então essa é a diferença básica. A função ela retorna valor e o procedimento armazenado pode ou não retornar um valor. Então como que é feita a chamada, né? Para a função, elas podem ser chamadas por uma procedure. Então, você cria um procedimento armazenado e dentro desse procedimento armazenado você pode chamar uma função. Já o procedimento armazenado, eles não podem ser chamados a partir de funções. Então, comandos DML, né? Update, select, delete, né? Comandos DML não podem ser executados dentro de uma função. Então, a função ela não pode utilizar esses comandos de manipulação de dados, tá? Diferentemente dos procedimentos armazenados. Parâmetros, você pode ter parâmetros de entrada, né? As funções. Já os procedimentos armazenados, eles podem ter parâmetros de entrada, saída e entrada e saída. Com relação aos comandos select, né? Então podem ser usados em uma instrução select, então eu faço lá select, asterisco, from, determinada tabela. Eu posso fazer select, utilizar essa função dentro do meu select. A gente vai ver isso na prática. Já os procedimentos armazenados, eles não podem ser usados em uma instrução select. Tem outras características, né, do try-catch aqui para quem trabalha com programação, tá? É só para vocês saberem aí que existe também. Uma função ela não tem suporte para try-catch, já o procedimento armazenado tem. Tratamento explícito de transações. Uma função ela pode ter um tratamento de transação explícito, já o procedimento armazenado ele pode usar manipulação de transação explícita, tá bom? Essas duas características finais é só para vocês saberem que existe. Então tem alguns exemplos, né? Vamos entrar aqui nesse site. A gente vai ver na prática aí como é que funciona isso. Então a gente tem aqui, né, um exemplo de uma função chamada Customer Level, né, Eu vou copiar essa função e vou jogar para o meu MySQL Workbench para a gente conseguir visualizar melhor. Eu vou pular ela aqui. Então vamos lá. Então a gente vai utilizar esse delimiter, né, cifrão, né, conforme eu tinha dito, né, para ele não entender que aqui é o final do comando, tá? O final do comando é só aqui na linha 60, tá? Então tá, cria essa função Customer Level, passa esse parâmetro credit, certo? Tipo decimal. Então lembrando que uma função ela só tem parâmetro de entrada, tá? Eu não preciso colocar aquele parâmetro in para dizer que é um parâmetro de entrada, tá? E aí o que ele vai retornar? Ele vai retornar um varchar determinist, quer dizer que ele só vai retornar o mesmo valor. Acredito que seja isso, tá? Então, aí eu declaro na linha 48 aqui, uma variável chamada Customer Level. E aí, dependendo aqui do valor que foi passado como parâmetro, por exemplo, se o valor que foi passado for maior que 50 mil, ele vai setar essa variável aqui, que a gente declarou, para Platinum. Caso contrário, for entre 50 e 10 mil, vai setar essa variável, né, vai atribuir esse valor Gold para a variável Customer Level. Caso contrário, for menor que 10 mil, vai ser Silver. E ele vai retornar essa variável aí que a gente atribuiu um valor para ela, tá? Então vamos criar essa função, vamos ver se a gente consegue chamar ela, né? Então, para eu chamar essa função, eu tenho que colocar o nome dela aqui, né? Customer Level. Só que antes disso, eu tenho que fazer um select from employees, verificar o que eu tenho nessa tabela aí, employees, porque eu preciso passar um parâmetro aqui, né? O crédito, tá? Qual é o valor do crédito aqui do meu cliente, se não me engano é isso. Então vamos ver como que ele está fazendo a chamada lá no exemplo, né? Então tá, eu vou mostrar aqui, né, se eu fizer um refresh aqui, tem aqui uma functions aqui, né,
E aí a gente criou aqui, ó, Customer Level, né? Que foi o que a gente criou agora. Ele mostra aqui as funções que a gente criou. Voltando lá para o MySQL Tutorial, a gente pode utilizar o Select. Essa função dessa forma aqui, né? Ó. Então vamos lá. Então repare que aqui, ó, lembra que eu falei no slide? Deixa eu voltar lá no slide. Que uma função, né? Ó, elas podem ser usadas em uma instrução select. É isso que eu estou querendo dizer, ó. Então eu estou utilizando essa função aqui, ó, nesse comando select, né? Ó. Então eu seleciono todos os nomes dos clientes, né? Ó. Na verdade não é da employees, né? Da tabela customers, né? Ó. Então ele busca todos os clientes, todos os customers, né? Ó. Nome, e aí ele passa o limite de crédito aqui que ele buscou, né? Ó, como parâmetro dessa função aí que a gente criou. E aí o que ele vai retornar pra gente, ó? Ele vai retornar qual é o tipo desse cliente, se é Platinum, se é Silver ou se é Gold, né? Ó. Não tem nenhum Gold aqui no caso, né? Ó. Deixa eu ver se tem um aqui. No caso aqui não tem nenhum Gold. Tá. Então, essa a diferença. Eu não poderia fazer isso com um procedimento armazenado, então eu posso fazer isso com uma função, tá bom? Então essa é a diferença básica entre função e procedimento armazenado, tá bom, pessoal? Então tá, eu vou salvar esse script aí, ó, semana 13, e vou fazer o upload lá para o Git, tá bom? Na semana 13 aí vocês utilizem o Git para fazer os testes aí desses exemplos, tá? Se vocês quiserem. E aí tem um questionário lá na semana 13 para vocês responderem referentes aí a essa semana, tá, pessoal? Então é isso, gente. Obrigado. Até a próxima aí.